agradecemos a presença de todos e dizemos também obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Eu acredito que todos nós que nos colocamos à disposição de estar aqui nesta tarde, pertencemos a uma classe de trabalhadores que muitas vezes nos inquietamos com a nossa postura dentro da casa espírita, que nos sentimos incomodados, porque por vezes, com toda certeza, temos a noção de que podemos sempre melhorar o nosso trabalho. Então é por isso que a gente se reúne aqui para saber qual o significado do nosso trabalho dentro da casa espírita. O que isso reverbera na minha própria vida pessoal e o serviço que eu executo aqui, seja o dia que eu escolhi trabalhar. Então as considerações iniciais já iniciam que enxergar um significado naquilo em que nos propomos a fazer. Qual é o meu significado na casa espírita? É vir aqui cumprir com uma obrigação, seja ela uma obrigação religiosa, uma obrigação social, ou vai muito mais do que isso? É um serviço que nós estamos trabalhando lado a lado com Jesus. Então, muito mais do que cumprir uma hora marcada em que a gente se propõe a trabalhar aqui na casa, é um trabalho que nós fazemos de maneira coletiva e interagindo no campo social, humano e com a própria espiritualidade. Isso tem que estar bem claro dentro de nós. O significado, todos nós dentro da casa espírita somos indispensáveis no trabalho que nós executamos. De maneira muito diferenciada que numa corporação industrial ou empresarial, onde naturalmente quem trabalha é substituído porque tem sempre outro disposto a fazer o trabalho, na casa espírita não. Nós somos indispensáveis na tarefa que nós elegemos para fazer. Então nós notamos que no mundo corporativo, no mundo empresarial, há uma preocupação atual em tornar as empresas espiritualizadas, em tornar a liderança espiritualizada e os seus colaboradores também. Será que esta não é uma preocupação básica dos trabalhadores da seara espírita? Trabalhar o comportamento e o trabalho coletivo, porque não pensemos que o nosso trabalho é individual na casa espírita. Nós trabalhamos em coletividade, em prol do nosso próprio bem, em prol do benefício de outros que aqui estão e de outros tantos que recebem a nossa energia. Mas nós temos que estar cientes desse trabalho, da importância do coletivo e trabalhar de uma maneira muito especial as relações interpessoais dentro da casa espírita. Porque nós nos preocupamos, por vezes, em ficar observando o quanto que nós estamos participando de grupo de estudo, o quanto que nós estudamos, o quanto eu sei de determinada obra, e muitas vezes nós deixamos de perceber como é que eu estou tratando o meu colaborador, a pessoa que trabalha comigo, às vezes no local do passe, às vezes no atendimento fraterno, às vezes na recepção. Como é que eu estou trabalhando essa relação interpessoal? Será que eu chego na casa espírita e olho para as pessoas e cumprimento? Ou muitas vezes já entro de uma maneira tão acelerada e que passo por cima dessas relações básicas interpessoal? Mas é certo que eu só vou saber trabalhar com o outro, olhar o outro e entender o outro, se primeiro eu reconhecer em mim as minhas qualidades e as minhas dificuldades. Porque nem todos nós temos qualificações humanas específicas já tão bem elaboradas, ou com facilidade de trabalhar com o outro. Mas é por isso que nós temos que parar, nos identificar para começar a trabalhar bem com o outro. Porque suponhamos numa cabine do passe onde o trabalho é coletivo, como é que nós vamos dar um passe de boa qualidade se nós às vezes nem cumprimentamos aquele que trabalha junto conosco? Se nós nem olhamos e nem direcionamos
um afeto, um sorriso, um bom dia. Então é isso que nós temos que começar, são os primeiros passos para um trabalho dentro da casa espírita, a humanização. Porque se nós perdemos essa qualidade de humanizar o trabalho dentro da casa espírita, nenhum outro requinte, seja ele intelectual, cognitivo ou moral, vai fazer parte. Primeiro, vamos saber nos tratar com cordialidade, com generosidade. Saber que a vida é uma realização de uma obra e não é um fardo que nós carregamos, um peso. Muitas vezes nós tratamos a nossa vida como um grande fardo, vamos carregando os fardos, nossos ombros tornam-se até pesados. A vida é uma arte que nós construímos dia a dia. Então, saber levar com maior leveza, com mais alegria, isso vai fazer com que o nosso trabalho dentro da casa espírita também se torne melhor, mais leve. Porque trabalho sério, pessoal, não é trabalho triste. Então não quer dizer que nós vamos entrar na casa espírita carrancudos, porque agora nós vamos fazer um trabalho sério. Não, tristeza é problema, seriedade é uma conduta ética no trabalho. E isso nós temos que começar a discernir. Muitas vezes, dentro da casa espírita, ocorre que nós vamos angariando alguns títulos, né? Muito embora a doutrina espírita é despida de qualquer hierarquia. Mas alguns de nós, e mesmo nós, muitas vezes, quando vamos receber algum comentário de outra pessoa, a gente até escuta, mas diz, quem é essa pessoa que chegou hoje? Ou quem é essa? Eu já estou aqui há tantos anos, ou eu já sou aqui, eu já estou nesse departamento. Então só falta pôr a mão na cintura e dizer, tu sabe com quem você está falando, né? Então nós temos que ter um domínio dessa nossa conduta, de saber ouvir, de saber aceitar, mesmo que seja um novo. Porque se nós vamos nos despindo dessa capacidade de receber aquilo que é diferente do que nós já conceituamos do que é certo e do que é errado, nós vamos perder oportunidades do quê? De crescimento. Então, muitas vezes, nós intitulamos o nosso trabalho como o mais importante da casa espírita. Eu sou passista, então, faz favor, vamos trocar esse tapete de preto, agora vamos passar a ter um tapete vermelho, né, para os passistas entrarem na casa. Então, elegemos ou o passo, ou o atendimento fraterno, ou o doutrinador como aquele mais importante. Na casa espírita nós não temos isso. Todo trabalhador é indispensável na obra, desde aquele que faz a recepção, aquele que prepara o café. Fazemos nós parte de uma cooperativa, de uma comunidade coletiva. Então não existe trabalho com maior ou menor importância. Muitas vezes acha que o seu trabalho é mais bem feito, então não delega. É indispensável nós sabermos delegarmos tarefa para que outros possam executar, formar equipes de trabalho. Aí nós vamos ser multiplicadores. Quando nós não delegamos tarefa, nós achamos que só nós sabemos fazer direito, o trabalho fica empobrecido. E muitas vezes nós também não delegamos tarefa por medo. Vá que o outro faça melhor do que eu. E aí o quê? Como é que eu vou me virar, né? Se o outro vai brilhar ou vai chamar mais atenção do que eu. Então vamos começar a ter em mente que o trabalho de equipe é indispensável na seara espírita. Uma das problemáticas que nós muitas vezes percebemos é que o trabalhador, ou aquele que está liderando determinado trabalho, até mesmo escuta. Mas ele só faz o favor de escutar, porque mentalmente ele está dizendo assim, olha, eu estou escutando, mas eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Né? Então isso é um sinal de uma palavrinha que fere os nossos ouvidos, mas é um sinal de arrogância. Né? Arrogância é uma ação, o verbo arrogar, que ela está muito esculpida, inserida dentro de nós pelo nosso próprio egoísmo.
Essa síndrome que nós temos de achar que os outros têm que girar ao nosso redor. É indispensável perceber que em cada um de nós, no nível de evolução que nós nos encontramos, somos ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos ainda arrogantes. Mas nós temos que começar a trabalhar essas propriedades humanas dentro de nós, para que a gente possa o quê? Crescer, mobilizar, modificar. Só assim a gente vai crescer. E a arrogância, ela tem alguma característica muito básica. As pessoas arrogantes dizem assim: só tem 2 jeitos de fazer esse trabalho, ou do meu jeito ou do jeito errado. Olha só, né? Então é uma coisa que a gente tem que começar a perceber que não é assim. O jeito de fazer uma determinada tarefa, existe N possibilidades, mas é claro que nós temos que escolher aquele que melhor se adapta ao trabalho que está sendo proposto. E um perigo que nós temos que observar na arrogância dentro da casa espírita é que ela impede o crescimento, a flexibilidade dos trabalhos propostos e gera uma concorrência entre os trabalhadores. Olha, isso nós trabalhamos dentro das obras espíritas. Isso parece uma obra de didática empresarial, né? Porque muitas vezes nós achamos que dentro da seara espírita não existe esses tipos de sentimento. Existem, porque todos eles são eminentemente humanos dentro de nós. Então, saber crescer sem passar por cima do outro é indispensável. Todos nós tendemos a crescer, a melhorar, a evoluir, mas não necessariamente diminuindo o outro. Saber crescer pelas nossas próprias conquistas e postura de vida, isto é essencial. Então, eu estava lendo uma obra que dizia assim, olha, para esses casos crônicos de arrogância, né, eu até li uma frase que a pessoa dizia assim, são pessoas que têm síndrome do sol. Eu disse, mas que síndrome do sol é essa? São pessoas que acham que todo mundo gira ao seu redor. Eu disse, nossa, mas então é muito problemático isso. Então a obra nos faz realmente nos situar para saber o quanto eu tenho de mim de arrogância e qual é o meu papel em toda a escala da evolução do universo. E ele traça rapidamente que a física quântica, ela não trabalha mais em termos de universo, mas de pluralidade de universos. Então nós estamos pertencendo a um universo e que Deus não cessa de criar nunca, e se esse ainda está em estado de expansão, outros ainda começaram agora a expandir a matéria cósmica. Mas pensando só no nosso, que há 15 bilhões expandiu a matéria cósmica, por volta de 6,5 bilhões surgiu a Via Láctea, que possui cerca de 200 bilhões de estrelas. Olha, gente, e a gente faz parte de uma estrelinha, de um sistema que é de uma estrela chamada Anã, o Sol, uma estrela de 4ª, 5ª grandeza, pequenininha, e que nós fizemos parte de massas planetárias que giram ao redor do Sol e que nem luz própria nós temos. Então nós temos que começar a observar a nossa significância, essa onda de achar que somos os melhores em todo o nível da evolução da espécie, observando a união do princípio vital com o princípio espiritual que aconteceu há 4,5 bilhões de anos atrás. Aí começamos a evoluir. É certo que fizemos parte de uma cadeia de evolução de espécies que está abaixo de nós 30 bilhões de espécies, mas nós somos, em todos os quesitos ainda, uma espécie inacabada, no quesito fisiológico, no quesito emocional e espiritual. Então, o que nós queremos desenvolver em nós, achando que somos melhor que o outro, achando que fizemos melhor do que o outro? No máximo, nós podemos fazer diferente. Agora, a qualificação do melhor e do pior, aí já passa para o nível da relatividade, ok? Gente, o lado bom de não saber. Vocês sabiam
que é inteligentíssimo, a gente dizer, não sei, eu não sei, porque nem tudo eu sei. E quero crer que a maioria dos aqui presentes também, se forem questionados de ciências que nós não dominamos, muitos de nós não sabemos. Agora, o pior do que não saber é fingir que sabe. Aí o trabalho fica bastante dificultoso. Se nós temos dúvida na questão de passe, vamos fazer parte de grupos de pessoas que têm vontade de estudar em conjunto. Se nós temos dúvida em relação à doutrina espírita, vamos fazer parte de grupos de estudos, de atendimento fraterno e assim sucessivamente. Mas não ter uma postura de fingir que sabe, tudo eu sei, tudo eu faço o mais acertado. Porque quando a gente não tudo sabe, ou finge que tudo sabe, nós deixamos de crescer, né? Nós deixamos de aprender com o outro, e isso é muito ruim. Então, tenha em mente que nós aprendemos com a correção dos erros e não com os erros em si. Porque nós temos o hábito de dizer, a gente erra para aprender. Só errar não adianta, porque se só errar adiantasse, seria o melhor método pedagógico para a aprendizado. Agora, a correção do erro, sim, é indispensável corrigir o erro para que a gente vá adiante. Não adianta só perceber que errou, ok? Só um pouquinho, Raul. Muito cuidado com as pessoas que não têm dúvida. Poxa, quem não tem dúvida, quem não pergunta, ou porque está completamente perdido diante da matéria e que está sendo passada, ou pior, se sabe tudo, não interagem com o outro. Então, ter dúvida, dizer que não sabe, mas ir atrás, mobilizar essas potências intelectuais dentro de nós, é sinônimo de crescimento. Estoque de conhecimento. Educação continuada pressupõe capacidade de dar vitalidade às competências e às nossas habilidades. Pessoal, sempre é tempo de aprender. Mesmo que já tenhamos feito todos os tomos de estudos na nossa casa, mesmo que já tenhamos estudado todas as obras básicas, olha, quando a gente relê uma obra básica, a gente diz, puxa, eu não tinha percebido essa nuance, porque a nossa vida também é dinâmica, e nós vamos apreendendo o conteúdo de maneira, quanto mais nós vamos desenvolvendo a nossa consciência, mais nós vamos ficando aptos na captação da mensagem espírita. Por isso que é indispensável, mesmo que, eu já sou monitor de grupo de estudo, não importa, vamos fazer parte, vamos participar, vamos levar a nossa experiência e estarmos aptos a aprender sempre. O grande estrago das pequenas ondas. Almir Klink diz que o que corrói o casco de um navio não são as grandes tempestades, mas são as pequenas ondas que vão batendo no casco e o navegador às vezes não percebe, que às vezes dá um estrago imenso. Na casa espírita, esta analogia é muito apropriada, porque o estrago das pequenas ondas às vezes mexe com todo um trabalho, às vezes um trabalho de anos. Então, muito cuidado, pessoal, com os nossos comentários indevidos, popularmente chamado muitas vezes de fofoca, né? Que ocorrem às vezes de uma maneira tão desmedida dentro da casa espírita. Se você tem alguma coisa para falar com alguém, escolha as melhores palavras, um local apropriado e converse com a pessoa, porque essas pequenas ondas de comentários feitos às vezes de uma forma não muito correta, elas vão minando relações, às vezes de anos, de trabalhos, às vezes dentro de uma casa que fica depois mexido, melindrado, ok? Desperdício de tempo. A nossa casa espírita é uma casa muito afetuosa. Eu mesmo, quantas vezes chego ali na frente, eu quero abraçar, quero falar, e a gente vai abraçando os outros, vai comentando, e não temos, às vezes, o cuidado de perceber que aqui é um trabalho humano, sim, mas a equipe espiritual conta com cada um de nós, com a nossa energia, para promover os trabalhos que serão realizados aqui.
Então, cuidar, muitas vezes, do tempo que a gente fica ali na recepção, conversando, se às vezes a gente já estar fazendo o atendimento fraterno, ou organizando a casa, ou enchendo os copinhos de água, porque essas tarefas, elas não nascem prontas, alguém tem que fazer. Então, nós, como trabalhadores da Casa Espírita, cuidar entre um passe e outro de conversas indevidas, conversas do nosso cotidiano, não é o momento, não é nem o local. Então, cuidar dessas pequenas ondas, que nós não precisamos que outras pessoas nos chamem a atenção, mas isso é indispensável por nós mesmos, porque nós vamos criando um nível de consciência do nosso próprio trabalho dentro da Casa Espírita. E o desânimo, né, pessoal? Às vezes, nós dizemos assim, olha, lá na sua casa, se você tem problema, não traga para cá. Impossível, impossível. Nós somos um ser integral. Se nós estamos com uma problemática, seja emocional, econômica em casa, algum problema em casa, isso está em nós, está na nossa mente. E nós nem sempre vamos chegar na Casa Espírita, passar uma borracha e aqui eu sou outra pessoa. Não, não é assim. E nem muitas vezes o que acontece aqui na Casa Espírita, a gente não consegue deixar tudo aqui e ir para casa como se nada tivesse acontecido. Então, saber trabalhar, se nós estamos desanimados, se nós estamos fisicamente adoentados, às vezes nós precisamos de um tempo de recuperação. Se não dá para dar passe aquele dia, se eu não estou mentalmente seguro e harmonizado para fazer atendimento fraterno, então eu entro em contato com a liderança da equipe e passo que aquele dia eu não estou com disponibilidade orgânica ou psicológica para a realização do trabalho. Porque essa história de nós compartimentarmos o ser humano, lá em casa você é um e na Casa Espírita você é outro, nós temos que ter cuidado. Por isso que muitas vezes os nossos filhos dizem assim, ah mãe, mas lá na Casa Espírita tu é uma, né? E aqui em casa tu é outra, porque claro, em casa a gente tem que ter uma postura às vezes mais rígida, mais séria, e lá em casa, e lá na Casa Espírita é tudo tranquilo. Por isso que eu digo, o local para sermos espírita mais fácil para exercermos a doutrina espírita é na Casa Espírita. Mas a doutrina nos chama para uma vivência externa. Não nos basta vivermos dignamente como a espiritualidade nos mostra somente na Casa Espírita, mas é através do cotidiano, no nosso trabalho, da nossa família, no dia a dia, essa postura ética conosco mesmo. Gestão pessoal é uma gestão vital. Quando o modelo de vida leva a um esgotamento, é fundamental questionar se vale a pena continuar no mesmo caminho. Às vezes, até mesmo na Casa Espírita, nós temos que rever a nossa postura. Se eu estou tanto tempo trabalhando com um conteúdo didático, pedagógico em grupo de estudo, será que não é um momento, quem sabe, de eu trabalhar em outro departamento ou começar a colaborar em outro departamento? Porque muitas pessoas desistem, eu não quero mais, não quero, eu vou sair. Não, pessoal. Dentro da Casa Espírita nós podemos nos remanejar, podemos trabalhar em tantas áreas aqui dentro. Então, ao invés de querermos pararmos, de querermos não vir mais, não deixar esse desânimo tomar conta, é tomar uma nova postura dentro da Casa Espírita, ok? Uma das coisas que muito me chama a atenção é a velocidade do nosso tempo. Não são nem as mudanças, porque o mundo sempre mudou. Em todas as questões geográficas, o nosso planeta e o universo todo está em constante mudança, e nós também mudamos. Mas a questão é a velocidade das mudanças. Até alguns 40 anos atrás, entravam-se em conflito de gerações as pessoas que tinham diferença de idade cerca de 25 anos. Era o pai com o filho, aí era uma tendência em entrar em conflitos de gerações. Hoje, a diferença de 2 anos já gera conflito de gerações, porque é
tanta modificação, é tanta mudança, é tudo tão rápido que as pessoas com 2 anos de diferença às vezes já têm uma outra visão em relação à própria vida. Então nós temos que estar dispostos, nós trabalhadores da Casa Espírita, que trabalhamos com um público jovem, com um público com mais idade, a estarmos abertos a este nível de mudança. Porque se nós nos fecharmos às mudanças, nós vamos ficar estáticos, não vamos nos promover. E temos que estar atento que nós estamos sempre aprendendo, tanto com os mais jovens, quanto com os mais velhos e com as pessoas da mesma idade. Porque se nós não quisermos aprender com os mais jovens, nós vamos perder um potencial imenso de crescimento. E se nós acharmos que a sabedoria está circunscrita somente na questão dos anos vividos, na questão dos anos passados, nós vamos ter muitas surpresas. Porque falamos com pessoas com tempo de vida e que às vezes ainda não adquiriram a sabedoria da vida. Então não é uma questão de anos vividos, é uma questão de fazer escolhas mais acertadas diante da nossa própria vida. Isso independe de idade. Às vezes as jovens, com uma característica certeira do que querem fazer e tomam rumo do seu ideal e vão em busca do crescimento do seu sonho. E tem pessoas que a maturidade, às vezes, se torna um vinho um tanto quanto azedo e nem sempre é tão pleno de vida. Mas estarmos abertos a aprender é sempre uma questão de vida. Quando a gente se fecha para o aprendizado, significa que nós literalmente começamos a morrer, e às vezes lentamente. Bom, competências essenciais na arte de liderar. Eu pressuponho do ponto que nós, trabalhadores espíritas, todos nós, sem exceção, somos líderes. Porque ora nós somos observados, ora nós somos observadores, e nós estamos sempre impulsionando pessoas pela nossa postura, onde quer que nós estejamos, ok? E nós temos que ter em mente que nós vamos ajudar a coletividade a crescer. Não é só o meu universo que se transforma, mas é o universo onde eu estou inserido, ele vai ter modificações, ele vai crescer, ele vai melhorar. Então eu peguei a palavra companhia e comecei a estudar. As grandes navegações nós chamávamos de companhia marítima. Não era assim? As companhias marítimas eram aqueles que viajavam com o mesmo pão. Eles repartiam o mesmo pão durante toda a viagem. E daí vem a palavra companheiro, pessoal. Por isso nós somos companheiros de trabalho, companheiros de equipe. Nós compartilhamos o mesmo ideal espírita. Então, se porventura, em altura da nossa vida, do trabalho espírita, nós entramos em dicotomia, em diferenças de pensamento, vamos conversar, vamos trabalhar juntos, porque não tem outra alternativa do trabalho se multiplicar se nós não trabalharmos como companheiros. Ok? E termos a mente aberta. O paraquedas funciona quando ele abre, não é? Porque se nós nos lançamos de um avião e o paraquedas não abre, o estrago vai ser grande. A nossa mente funciona da mesma maneira. No decorrer da vida, muitas vezes nós vamos nos tornando inflexíveis e acreditando que os nossos modelos, o nosso modelo de vida é o melhor, é o ideal, mas é o melhor e o ideal não só para mim, é para o outro também, mas isso é inflexibilidade. Se outra pessoa elegeu outros modelos, outras formas de viver, nós temos que ter a mente um pouco mais aberta para aceitar essas diferenças. Isso é flexibilidade. Não vamos nos enferrujando no decorrer da vida, não vale a pena. Nós vamos nos machucar quanto a isso. Elevar a equipe, saber a diferença entre liderança e chefia. O líder, ele
eleva a equipe, ele aprimora a ideia do outro, ele conta com cada um como pessoas indispensáveis ao crescimento do trabalho. E o chefe não, o chefe somente delega, às vezes nem observa, e ele toma a postura de que ele é o mais importante na obra. Na casa espírita nós não temos chefias, somos cada um de nós lideranças no trabalho que nós executamos. Pessoal, isso é uma responsabilidade nossa, porque esse trabalho que nós executamos aqui é um trabalho da seara de Jesus, é um trabalho proposto na espiritualidade. Então nós temos que estar bem ciente do que nós estamos fazendo na casa espírita e como estamos executando a nossa tarefa. Porque essa responsabilidade, um dia será perguntado: o que fizeste da tua obra? O que fizeste da oportunidade que foi dada a ti? Isso será cobrado de nós. Recriar o espírito. Gente, recriar é criar de novo, mas é criar de novo com leveza. Não adianta, como eu falei no início, de entrarmos na casa espírita com uma postura tão séria, tão sisuda, que nós afastamos as pessoas de nós. Recriar o espírito é dar leveza para que ele possa fluir de uma maneira leve. Se nós não tivermos esta sensibilidade dentro da casa espírita, vamos ter aonde? Se nós não começarmos a executar a leveza em relação à própria vida, que é um ato contínuo, encarnado ou desencarnado, a vida prossegue sempre, quando é que nós vamos perceber que a vida, ela é leve? E a gente vai pondo tantos pesos, tantos percalços nela. Inovar a obra. Liderar pressupõe a capacidade de reinventar, de buscar novos métodos e novas soluções. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde, para trabalhar principalmente o departamento de passe, para escutar vocês, escutar as necessidades de cada um que dá passe, ou durante a semana, ou depois das reuniões doutrinárias. Nós estamos aqui no encontro aberto para receber as dúvidas, receber as opiniões, os registros positivos ou às vezes nem tão positivos. É por isso que a gente se reúne, para que a gente possa inovar, melhorar, progredir, ok? Empreender o futuro. Não nascemos prontos, não somos inéditos, mas não somos ilhas, né? A gente está aí sempre para trocar, para interagir. Senão o trabalho ele vai ficando cansativo. E uma frase que eu achei tão propícia, que quando o autor diz assim que nós homens somos anjos, homens, mulheres, independe do gênero, somos anjos de uma asa só, que para alçar voos nós temos que nos unir a outro, para que a gente possa voar e voar muito alto, pessoal. Então nós sozinhos não conseguimos decolar, nós vamos ficar terra a terra e para isso não nos basta. Então vamos contar com o nosso companheiro de equipe, vamos continuar com aquele que no momento está coordenando o trabalho de passe ou o trabalho de qualquer outro departamento da casa espírita, porque para que a nossa casa continue sendo um modelo, não só na nossa cidade e no estado, mas que a gente possa ser modelos para aqueles que compartilham conosco um dia a dia, que a gente possa dar as asas para que a gente voe mais alto ainda. Ah, que bom retornar aqui para o Amor Unidade. Quanto tempo que eu não vim aqui para essa casa, essa harmonia, esse clima de paz. Nina, você também está por aqui? Estou, irmão Raul, que bom lhe ver aqui também. Estou aqui sentindo esse ambiente tão bom, tão harmonioso, concentrado dos nossos irmãos passistas. Isso quer dizer que você foi convocada então para o trabalho de assistência, de companhia a esses irmãos que aplicam passe aqui na casa. Sim, estou aqui para auxiliar, ajudar, observar, pontualidade, assiduidade, amor
adorar o passista de cada membro da casa. E eu estava lembrando, desde que eu entrei, eu também já atuei no passe, mas lá na minha última encarnação, eu cheguei aqui, fui bem recebido pelo senhor Oswaldo Melo, e ele me encaminhou então para a atividade, mas naquele tempo não tinha curso, não tinha estudo sobre o passe. Eu vim de outras crenças, né? Então eu achava que tinha que dar um passe forte. Eu chegava nas pessoas, pode se aproximar um pouquinho, vou te mostrar como é que era. Eu dava um passe de sopro, eu dava um passe que encostava nas pessoas, passe de descarrego, bem desse jeito. O dia que o seu Oswaldo soube disso, me passou o maior sabão e explicou que aqui na casa não era dessa forma. Mas tu sabe, irmão Raul, que eu também já passei por um momento desse, em outra organização, nesta casa. Já trabalhei nesta casa. A dona Geni nem tinha cabelo branco ainda, mas ela me deu, olha, me chamou a atenção, porque eu não estava dentro da padronização de passistas, como a casa orientava, justamente porque eu já tinha vícios religiosos, e esses vícios religiosos me levavam a atitudes inadequadas diante de um passe. Veja que sinal da cruz, Ave Maria, houve uma movimentação inadequada à orientação espiritual dos passes. E eu me lembrei de mais alguma coisa. Naquele tempo era mais fácil a concentração, porque havia muito respeito. Desde que a gente entrava lá pelo portão, era como uma igreja, todo mundo ali introspectivo, sentava no seu lugar, os médiuns vinham aqui à frente, ninguém conversava. Se alguém se atrevesse a uma conversinha, bastava o seu Oswaldo Melo olhar no canto do olho, o papo acabava. Com certeza, e atualmente, eu que vivi aqui em tempos mais recentes, agora com a atualidade e tecnologia celular, está muito mais difícil essa concentração, essa concentração no passe, porque tem até pessoas que às vezes eu noto, percebo que tem celular dentro do bolso, começa a tocar, sai correndo pelo meio do corredor, pensa, aquele barulho desconcentrando toda a concentração dos outros integrantes e deixando a casa um pouco assim com aperto. Né, com a espiritualidade e a orientação espiritual em relação aos passistas. Sim, mas ainda bem que nós contamos com uma grande equipe, com pessoas dedicadas, estudiosas hoje, e que certamente vai facilitar em muito esse nosso trabalho de intuição. Essa casa é maravilhosa, realmente. Nossos passistas estão de parabéns. Vêm observando há muito tempo esta casa, outras casas, como estão seguindo a padronização da Irmandade Espiritual na condução do passe, né, para nossas pessoas que adentram a casa. Estou vindo. Uma intuição. Deve ser o nosso irmão Maurício chamando. Vai começar um... Então vamos lá. Só para ressaltar que na hora do passe, seja no salão, seja lá na cabine, não vamos querer passar alguma coisa, mesmo que sejamos médiuns, audientes, mesmo que a gente sinta ali uma intuição sobre o acompanhamento espiritual daquela pessoa, não vamos dizer para ela nada, né? Ela não precisa ficar mais apavorada com a situação que vivencia, nem impressionada com esse tipo de comentário, né? Então muitas pessoas estão aqui pela primeira vez na casa espírita e devem entender o ambiente como normal, como algo dentro das leis divinas, né? Nada de sobrenatural, de maravilhoso. Isso aqui a Silvana até que me lembrou já vários cursos de passe que eu utilizo esse desenho para explicar o seguinte: era um problema que acontecia muito, hoje já diminuiu bastante, mas é importante ressaltar, já que temos muitos médiuns, felizmente, aqui presentes. Quando o passe é no salão e estamos lá no final já da atividade, pedimos que mais de um médium
dê passe na mesma fila. Então, enquanto alguém já entrou lá no início da fila para aplicar o passe, nós convidamos um outro médium para vir auxiliar e começar da outra ponta. Então, aquele primeiro vem da direita para a esquerda, esse vai da esquerda para a direita. O problema é quando chega ali no último, esse que chegou depois simplesmente desaparece, e aquele que estava concentrado, de repente de olhos fechados e tal, não sabe se a pessoa ali próxima já recebeu o passe ou não. Então é importante que aquele fique até os dois terminarem, para que os dois se retirem ao mesmo tempo. Senão até o coordenador do passe, que estava ali trabalhando, atendendo 4, 5 filas que estava acontecendo isso, fica completamente desnorteado, ele não sabe mais o que está acontecendo para ajudar os médiuns, né? Então vamos colaborar também nesse sentido. O passe é um procedimento extremamente simples. A gente não precisa inventar muita coisa. O passe é desejar o bem para outra pessoa. Muitas vezes nós nos questionamos: tem que rezar um Pai Nosso? Tem que rezar? Não, às vezes nem um Pai Nosso, mas desejar o bem, o equilíbrio, a harmonia. O trabalho de passe na cabine, ele antecede um período de silêncio mental. Nós temos que entrar dentro já da cabine, já mais harmonizados. Então, evitar tantas conversas paralelas ou assuntos do cotidiano que muitas vezes nos desequilibram. Então, prestar atenção para esse tipo de trabalho. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que a cada início de passe que nós vamos fazer, naquele paciente que está ali aguardando, não há necessidade de uma prece extremamente prolongada ou uma palestra doutrinária. Nós não vamos traçar todos os princípios doutrinários no momento que antecede o passe. É pedir que ele eleve o pensamento para que faça a concentração, porque o ambiente já está previamente organizado, o ambiente está todo equilibrado. Nós, muitas vezes, é que descompensamos com a nossa atitude mental o ambiente que a própria espiritualidade teve um trabalho para deixar todo organizado. Então, nós temos que ter cuidado também com as orações utilizadas na casa espírita. Nós temos o hábito de introduzirmos no trabalho doutrinário e na questão do passe o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele vai estabilizando a nossa casa mental, ele vai gerando um padrão de pensamento harmônico. Então, muitas vezes nós inventamos outras orações que muitos colegas não estão ainda habituados ou não sabem, porque já foram criados dentro da doutrina espírita, e nós criamos um ambiente desfavorável que já está tão bem preparado. Uma outra coisa que para nós foi questionada também, quando existe 2 passistas na cabine do passe, na nossa sala do passe, e entra um paciente só para receber essa transfusão energética, o que faz o outro passista? Dá o passe na cadeira, porque pode ser que tenha um espírito ali esperando? Qual é a nossa atitude, pessoal? É de silêncio mental, entrarmos em conexão e ajudarmos aquele campo magnético. Não precisamos nem estender a mão, porque o outro colega já está fazendo isso. Então, nós temos que ter um pouco de senso crítico diante das atitudes que nós estamos fazendo na casa espírita, porque o principal antagonista do espiritismo somos nós mesmos, que vamos elegendo gestuais e rituais que não são apropriados à doutrina. Então, mas Silvana, e se tiver um espírito ali desencarnado? Ele vai receber a mesma quantidade de fluidos energéticos. O mesmo ocorre às vezes com um grupo de estudo às quinta-feiras, de pessoas que ficam preocupadas. Mas eu quero ficar no trabalho lá de cima, porque lá eu vou receber o passe.
Toda casa espírita recebe a energia benéfica. Nós não estamos desamparados, porque estamos aqui embaixo ou estamos aqui em cima, pessoal. Mas cabe a quem limpar esses pensamentos? Somos nós, os trabalhadores, nós somos multiplicadores desse pensamento. Agora, se nós ficarmos repetindo esse tipo de atitude, não vai ser benéfica. Então eu gostaria, este é o momento de nós tirarmos as nossas dúvidas, de colocarmos o que nós pensamos. É um trabalho de grupo aqui. Sim, quando acontece, olha, chorar é uma explosão dos nossos sentimentos, né? É quando nós fizemos a cartaz emocional. Então, muitas vezes a pessoa precisa chorar, nós precisamos, é uma forma de extravasar as nossas energias. Na casa espírita, às vezes nós criamos um constrangimento para aquele que está chorando. Não chora, não chora. Não, deixa a pessoa chora, continuamos a dar o passe, convidamos a pessoa a ficar um pouco sentada para repor as suas energias, tomar um pouco d'água e, se ela desejar compartilhar aquele momento, tem um atendimento fraterno. Agora, pedir que a pessoa não chore, não, nem precisa tocar na pessoa. Termine o passe com calma, peça que a pessoa sente um pouquinho, tome um pouco de água fluidificada e, se ela desejar um atendimento, então tem as pessoas da casa para dar assistência. Okay? O passe, através do coronário que recebe esta energia, uma simbologia muito usada é o da caixa d'água, né? A caixa d'água da nossa casa, abrimos o registro e toda a água vai dirigida para todos os, né? Banheiro, a cozinha, então todos os, me faltou a palavra, recebe. Então nós não precisamos estar direcionando nesse passe, a não ser que a pessoa nos procure, nós sabemos que ela está com alguma patologia, alguma coisa, então podemos até direcionar um pouco mais naquele plexo que está em desequilíbrio, mas não há necessidade. E eu volto a dizer, nem a imposição de mão seria tão necessário assim. O que importa é a nossa postura mental, é o nosso silêncio íntimo. Sim, nem sempre nós sabemos o nome da pessoa que nós estamos dando passe. Se soubéssemos, era chamar a pessoa pelo nome. Mas chamamos o meu irmão, não é o momento, se ele está muito desequilibrado ou recebeu alguma incorporação, é chamar mesmo a atenção. Com calma, né? Mas você vai se dirigir, meu irmão, abra os olhos, perceba onde você está, você vai ser agora conduzido a um outro local, vai receber a devida atenção, porque ali no momento do passe, muitas vezes tem mais pessoas, vai ser muito conturbado, mas é chamar a atenção da pessoa para que ela desperte. Assim no passe, quando é dado aqui também, muitas vezes ocorre, pessoas que entram num desequilíbrio, choram. Se for só o choro, você continua o passe. Se a pessoa entrar num outro processo físico, talvez um pouquinho mais agressivo ou desequilibrado, você vai chamar a atenção com educação, mas que a pessoa perceba, abra os olhos, que não é o momento, ok? Quantas vezes a gente recebe ou dá passe nas pessoas que estão com roupa em cima das pernas, né, de outra fotografia? Não há problema nenhum. O que seria extremamente positivo? Nós utilizarmos de alguma palestra que seja orientadora, ou períodos, momentos, mesmo na oração inicial, ou período que antecede, passar alguma informação. E se tivermos oportunidade de orientar esse irmão que sai com estalido, com qualquer outro, se tiver, direcionar ao atendimento fraterno para limpar, para deixar essa pessoa, né, mais esclarecida. Mas não é só para quem chega a primeira vez, não. Às vezes nós espíritas temos esses comportamentos. Quem está aqui na tribuna, às vezes fica olhando quem chega na porta, quem vai entrando, tem gente que se benze, né? Falta procurar onde é que a aguinha, mas nós não vamos interferir, não há problema nenhum. Com o tempo, se eles continuarem a frequentar esta casa ou outra, eles vão limpando, né? Vão tirando esses vícios. Mas se para eles ainda
assim como para nós nos colocamos tão distante disso, quantos de nós precisamos ainda ou de um incenso, ou de uma vela, ou de uma música, mas nós vamos diminuindo isso e vamos entrando em quê? Em silêncio mental através do nosso próprio autoconhecimento. Mas não é fácil, porque provavelmente nós tivemos muitas encarnações em outras vinculações religiosas, ou nesta encarnação mesmo nós tivemos a nossa infância com outra cultura religiosa. Então nós vamos limpando esses hábitos, ok? Olha, nós temos um carinho muito grande. Então é claro, quando a gente se vê, a gente quer conversar, quer trocar, mas às vezes não é o momento. Então nós temos que saber que nós estamos numa casa de trabalho. Isso não é um clube social, né? Muitas vezes nós transformamos, e eu também, eu transformo o amor e humildade como se fosse um quintal da minha casa, porque aqui é que eu tenho os meus amigos, os meus afetos. Então nos dá essa liberdade. Mas nós temos que saber que aqui é uma casa de trabalho também. E na casa de trabalho muitas vezes requer uma postura de trabalho que vai gerar uma eficiência. E aqui é indispensável o bom senso, o silêncio, a responsabilidade, ok? Não há necessidade de darmos um passe, mesmo que seja o Pai Nosso, só esse balbuciar. Como é que a pessoa que está recebendo essa energia vai se concentrar? Não se concentra, é difícil. É mentalmente. Todo o hábito, ele requer exercício. Ah, mas eu não consigo, Silvana. Então fecha a boca. Não abra a boca. Ah, mas eu tenho que gesticular. Então põe a sua mão em outra postura. Sabe, é um exercício. Até nós começarmos a ficar mais tranquilo e fazer aquilo que é mais correto.